Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Há indicações de ter havido mais um ataque na quinta-feira em Mocímboa da Praia. As informações ainda são escassas e a única confirmação da ocorrência foi dada pelo Comando-Geral da Polícia ao meio-dia desta sexta-feira. As autoridades não avançaram mais dados, alegando que ainda estavam a apurar as circunstâncias em que ocorreu o ataque. Esta tarde, a STV cruzou várias fontes, incluindo jornalistas no terreno, e todos indicaram que pelo menos 10 pessoas morreram durante os confrontos, sendo 3 polícias e 7 atacantes. Há ainda o registro de uma viatura da polícia queimada pelos atacantes. Segundo fontes, o ataque ocorreu a cerca de 30 quilómetros da Vila Municipal, na estrada que liga Mocímboa da Praia e Palma. Seguimos com outras notícias. A Assembleia Municipal da cidade de Nampula reuniu-se esta sexta-feira em segunda sessão extraordinária para deliberar e declarar impedimento permanente por óbito do presidente do Conselho Municipal, Mahamoud Amurani. Durante a sessão extraordinária da Assembleia Municipal foram apresentadas várias declarações, como também a respectiva certidão de óbito, factos que concorreram para a produção da deliberação e declaração de impedimento permanente pela morte do presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula. Ao abrigo da linha C, do número 2, do artigo 45, conjugado com o disposto número 1, do artigo 60, todos da lei número 2/97 de 18 de fevereiro, deliberou em declarar impedimento permanente do presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula por óbito do presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, Mahamoud Amurani, ocorrido no passado dia 4 de outubro de 2017, no Hospital Provincial de Nampula, conforme a certidão de óbito número 888, emitida pela Conservatória do Registro Civil. O presidente da Assembleia Municipal, Manuel Tacova, fez saber que aquele ato decorreu em observância às disposições legais e em conformidade com as recomendações do Ministério da Administração Estatal e Função Pública. Perante a atual situação, não resta mais nada senão dar primazia ao trabalho, priorizando ao que está planificado, cumprindo com o dever de satisfazer as necessidades básicas, de modo a garantir o bem-estar de todos os munícipes da cidade de Nampula. Esta sessão foi marcada pela ausência dos membros do Executivo Municipal. Os documentos inerentes à morte do presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula e a deliberação de impedimento serão encaminhados ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que, por sua vez, irá submetê-los ao Conselho de Ministros. O representante da tutela administrativa na Assembleia Municipal escusou-se a comentar sobre uma provável eleição intercalar naquela autarquia. Luís Aristides, representante da tutela administrativa na Assembleia Municipal de Nampula, revelou os passos a serem seguidos após a deliberação e declaração de impedimento permanente por óbito do edil Mahamoud Amurani. O dossiê todo vai ser enviado ao Ministério da Administração Estatal, que é a tutela central. E daí vai se remeter ao Conselho de Ministros para os devidos efeitos. As dúvidas que pairam sobre uma provável eleição intercalar? Não posso comentar agora. As 3 bancadas com assento na Assembleia Municipal foram também cautelosas sobre este assunto e dizem apenas esperar as orientações do Conselho de Ministros. Não posso me pronunciar sobre isto porque, de facto, só depois deste documento legal que nós agora aprovamos, deliberamos, vamos esperar as orientações do topo. Vamos dar também continuidade daquilo que eram os ideais do presidente do município, dando continuidade aos trabalhos para os munícipes da cidade de Nampula. Daqui para em diante, o PAHUMO não tem aquilo que é lei. Então, isso significa que o PAHUMO não fica acima da lei. Ali, naquela sessão extraordinária, estávamos a cumprir aquilo que é
a lei diz. Estiveram presentes na segunda sessão extraordinária da Assembleia Municipal 43 membros, na sua maioria, do Movimento Democrático de Moçambique. O Presidente da República, Filipe Nyusi, lançou hoje a Política e Estratégia do Mar, instrumento que visa combater a pesca ilegal e criar ordem na exploração de recursos marinhos. Filipe Nyusi alerta que não é opção preservar o mar, mas sim obrigação de todos. Combater a pesca ilegal, o narcotráfico e a pirataria são alguns dos objetivos da Política e Estratégia do Mar, cujo lançamento decorreu esta sexta-feira em Maputo. Filipe Nyusi foi quem dirigiu a cerimônia, presenciada pelo antigo estadista Joaquim Chissano, membros do governo, embaixadores e outras personalidades. O Presidente da República destaca que, além de ser fonte de alimentação, o mar é também fonte de promoção do turismo e reserva natural do ecossistema. Por isso, a sua não conservação pode ter implicações nefastas. Com o início da exploração dos hidrocarbonetos na bacia do Rovuma, avivam-se, a partir do mar, expectativas quanto ao crescimento exponencial da nossa economia e esperança de que esta riqueza coletiva contribua para um futuro cada vez melhor para todos nós. Na nossa qualidade de nação de talentos, também no desporto, do mar e no mar, o continente proclama-nos orgulhosamente campeões africanos de desportos náuticos como vela e canoagem, revelando a face do mar como nosso espaço de desporto, lazer e cultura do nosso espaço de vida. Parceiros do país, como é o caso das Nações Unidas e do Banco Mundial, exigem maior conservação dos recursos do mar e manifestam interesse em continuar a apoiar Moçambique. O Banco Mundial, em particular, financia um projeto de promoção dos recursos marinhos, num valor de 36 milhões de dólares, o equivalente a pouco mais de 2,1 mil milhões de meticais. É necessário analisar os custos e benefícios das opções de uso dos espaços marinhos e costeiros, levando em conta o interesse das populações mais vulneráveis, entre outros. Preciso informação e um conhecimento adequado, baseado em dados concretos, para os quais a ciência e os serviços oceânicos são fundamentais. A Política e Estratégia do Mar, Polmar, foi aprovada pelo governo em agosto passado e alinha-se à Convenção Internacional das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Além de proteger o mar e promover uma exploração sustentável, a política do mar visa garantir maior arrecadação de ganhos para o Estado. Ainda hoje, o Presidente da República manteve um encontro com inspetores gerais e diretores nacionais. Filipe Nyusi diz que a corrupção é um cancro que dizima a sociedade e emperra o desenvolvimento do país. Filipe Nyusi dedicou a tarde desta sexta-feira para reunir com secretários permanentes, diretores nacionais, gerais, inspetores e chefes de aquisições do setor público, no encontro dominado por um discurso de combate à corrupção. O Presidente da República diz que é imperioso mudar o paradigma, pois a corrupção apresenta-se como um ciclo vicioso que deve ser quebrado. Trata-se de uma mudança que deve começar, segundo o Presidente da República, pelos gestores públicos. Assumimos que é no homem, no funcionário, que temos que investir para que tenha capacidades suficientes para exercer uma gestão do aparelho do Estado íntegro, livre de corrupção, condições fundamentais para se alcançar a meta traçada para que é o desenvolvimento e o bem-estar do nosso povo. A vossa postura, aliada aos instrumentos de governação que dispomos, deve materializar a visão de uma administração pública centrada no cidadão, promotora do desenvolvimento e vocacionada para a prestação de serviços
de qualidade. Nussi recomendou a inclusão no orçamento do Estado de uma verba destinada ao combate à corrupção, tendo em conta que este exercício acarreta custos. A nossa indignação é também o fato de as províncias de Nampula, cidade de Maputo e a província de Sofala liderarem respectivamente atos de corrupção, segundo as estatísticas em nosso poder. Senhoras e senhores, conforme afirmei recentemente, não deve haver qualquer dúvida de espécie alguma. A luta contra a corrupção é o mais urgente e crucial. Segundo dados avançados no encontro, de janeiro a esta parte, mais de 450 processos foram tramitados pela Procuradoria-Geral da República, através do Gabinete de Combate à Corrupção, envolvendo governantes, diplomatas, administradores de distritos, incluindo administradores de empresas públicas. Crescem os danos do vendaval ocorrido na última terça-feira em Manica. O número de mortos subiu para 3, 907 casas destruídas, além de 59 salas de aula que ficaram sem cobertura. O diretor-geral do INGC visitou os edifícios danificados e diz ser urgente a sua reconstrução. Estamos a falar em 3 óbitos. Estes estão super confirmados. Temos 2 aqui no distrito de Chimoio. Portanto, temos um que perdeu a vida por eletrocução. Temos outro que foi arrastado pelas águas e temos também uma senhora que perdeu a vida no distrito de Gondola. João Machatine, que falava pouco depois de visitar algumas infraestruturas, disse ser urgente a intervenção do governo e solidariedade entre os moçambicanos por forma a ajudar as vítimas da intempérie. Com base nisto, vamos ver o que é que se consegue dentro daquilo que é o plano de contingência para poder responder. Como sabe, quando estamos perante uma situação de desastres naturais, há uma convergência de fontes de recursos. A primeira fonte é o próprio governo, depois temos a solidariedade interna entre moçambicanos. No terreno, os danos somam e seguem. Este cidadão, que se dedica à construção civil, viu o teto do seu estaleiro a ser arrancado pela fúria do vento, que também destruiu uma viatura, sendo que os prejuízos rondam nos 5 milhões de meticais. Mas é muito triste. É uma vida inteira de trabalho, com muito sacrifício, com emprego aqui 120 trabalhadores. Em termos de prejuízos, estas chapas vêm de Nacala, de uma empresa que faz estruturas metálicas, e este prejuízo para mim ronda-me uma média dos 5 bis de meticais, 5 milhões de meticais. Um dos maiores danos causados pela vendaval em Manica foi a destruição do muro de vedação da cadeia Cabeça do Velho. Aqui foi necessário reforçar a segurança por forma a que os reclusos não possam fugir. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. O município de Boane, na província de Maputo, destruiu esta manhã barracas de vendedores de Campoane. A ação do Conselho Municipal abrange 15 barracas e visa dar espaço à pavimentação de uma estrada com uma extensão de cerca de 2 quilómetros. Enquanto a máquina ronca e destrói casas, homens e mulheres lutam para tentar recuperar o material de construção. Eles não deram tempo, só foi daqui para aqui, nós estamos a ver polícia, a força toda está aqui, está já obrigado para nós tirar tudo. As destruições visam dar lugar à pavimentação de uma das principais vias de acesso que atravessa alguns bairros da vila. Os proprietários das barracas mostraram-se inconformados com a atitude e disseram que as barracas feitas e oferecidas pelo município não oferecem segurança. Já falamos muito, reclamamos muito, se fosse que houve solução, teremos solução há muito tempo, porque nós não negamos entrar nas barracas, mas as barracas não têm condições, as próprias chapas, nem pelo menos guarda-fogo, nem rubuco dentro não tem as barracas que nos deram. Assim como vê, as barracas lá no interior não estão rebocadas, não há casa de banho,
Em termos de condições de saneamento, não há água, não há energia. As nossas já eram melhoradas. Por sua vez, o presidente do Conselho Municipal, Jacinto Loureiro, afirmou que a negociação com os vendedores data desde o início do ano e que os mesmos concordaram com as condições oferecidas, que incluiu a construção deste bloco de 15 barracas. Estamos há 6 meses com a obra completamente parada, à espera que cada um por si só faça o aproveitamento dos materiais. Infelizmente as pessoas se recusam a fazer, mas o município se acautelou, fez o básico, aquilo que acha que deve acomodar, barraca de 9 metros quadrados, onde futuramente será um mercado devidamente enquadradas. Temos 5 já completamente prontas e outras, se calhar estas que vocês viram ainda por serem acabadas, porque não são todos aqueles que vão, ainda há mais barracas que vão ter que ser demolidas para a obra continuar. Loureiro reconhece a reclamação dos vendedores, mas garantiu que as barracas serão concluídas em paralelo com as obras de estrada para não demorar com a sua conclusão. Tem as deficiências que tem, vamos acabando à medida que nós estamos transferindo as pessoas no gosto, da maneira que cada um acha que tem que ser acabadas. E estamos a fazer este trabalho de modo a acomodar decentemente os nossos vendedores, que os respeitamos bastante, é o único meio de subsistência que eles têm. As demolições estão a decorrer de forma faseada. A Confederação das Associações Económicas defende que a classe empresarial deve ser a primeira a combater a corrupção como forma de promover um bom ambiente de negócios e atrativo para investimentos. Como forma de promover e desenvolver a ética empresarial no país, a Confederação das Associações Económicas assinou na tarde desta sexta-feira o memorando com o Instituto de Ética. Para o presidente da CTA, Agostinho Vuma, este memorando demonstra o compromisso da classe empresarial no combate à corrupção. Uma das nossas responsabilidades, tanto que foi desenhada, foi a necessidade de sermos os primeiros a combater a corrupção como um empecilho ao negócio, como um fenômeno que mina o desenvolvimento socioeconômico moçambicano, um fenômeno que mina a competitividade das nossas empresas. A classe empresarial terá brevemente acesso a um código de ética. Nós iniciamos antes com uma reflexão que visava, portanto, elaboramos o nosso código de ética e aqui hoje estamos a testemunhar a assinatura de um memorando que vai, tanto, regular as ações empresariais na promoção e desenvolvimento do negócio. O Instituto de Ética vê este acordo como uma demonstração de compromisso dos empresários em fazer negócios de forma justa. The fact that this shows commitment to business ethics. And business ethics needs to be changed in order for corruption to reduce. O memorando prevê que os empresários filiados à CTA beneficiem-se de formações sobre ética empresarial. E com esta notícia saímos para uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. A mamã põe tudo a brilhar. Quer saber qual é o truque? É Acti a passar. Aqui, ali, acolá. Passe Acti e já está. Para pôr tudo a brilhar, faça como a mamã Acti. Acti, pode confiar. Conheça já toda a gama de casa. Casa de banho, cozinha e roupa. Acti é limpeza ativa. Acti by Mr. Lean. Cofinanciado por Portugal 2020. Vem aí a segunda edição do Fórum Mozefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Vamos debater conhecimento, motivação, ação, acelerar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Inscreva-se em www.mozefo.com. Mozefo, um desafio ao futuro. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil
a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Gorongosa is an amazing place. As a Mozambican, I'm very proud to have this park in our country, and I think every Mozambican should be proud of that and should protect this park. We need to keep this for the next generations of Mozambicans that are coming. And I believe we already have a lot of Mozambicans that want this, that fight for this, but we really need more. O trabalho de restaurar a Gorongosa está ainda no início, mas parece que o parque acabou de fazer um novo amigo importante. Pedro was just telling me an interesting story about this guy who's just shown up in Chitango. Yes. He's been poaching here for a long, long time, and now he's decided to come in and turn in his weapon and stop poaching. And he's the first guy that has ever done that in this way, so everybody's really excited. Yeah. No, agora agora. Agora já é mais, It's fantastic. What it shows is that these guys are really doing their job, because now people on the outside are starting to hear it. There's ranger training going on, there's serious anti-poaching, they're catching lots of poachers. So anybody there on the outside is getting a little bit concerned that it's a potential that they might get caught. And if they get caught with a weapon, it's a serious offense. Anybody holding on to a weapon has got to be thinking seriously now about coming and following this guy in to hand in the guns. I'm very optimistic Yes. that any time Yeah. this poaching is going to finish. Now it's starting. This Yeah. is an indicator, the first Yeah. indicator. Yeah, the very first. It's the first. É uma grande vitória para os fiscais do parque. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Anquim Sano, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado.
Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Vamos aqui juntar vários conhecimentos, dos iletrados até os mais letrados, e vamos, portanto, combinar tudo o que há como conhecimento, como saber. Tudo que concorra para o desenvolvimento do homem há de ser matéria de reflexão. Já estou a lançar um debate. Reclamarem que olhar para o sol é um gesto simples. O objetivo de raptar pela polícia. De volta às notícias no Jornal da Noite. Um funcionário da Direção de Identificação Civil foi expulso e outros 9 foram processados disciplinarmente por envolvimento em atos de corrupção. A instituição recolheu de janeiro a setembro mais de 100 bilhetes de identidade falsos e adquiridos ilegalmente. Um total de 10 funcionários foram processados disciplinarmente por corrupção na Direção de Identificação Civil. Entre os processados, um foi expulso por facilitar ilegalmente documentação moçambicana a cidadãos estrangeiros. Temos cerca de 45 casos que envolvem estrangeiros. Estou a falar até junho. Até agora temos cerca de mais ou menos 70 casos, se não estou em erro. Mas, no geral, naquilo que se trata de falsificação mesmo de documentos, tivemos cerca de quase 70. A DIC fala também de casos de falsificação de documentos envolvendo cidadãos nacionais. Detectamos 5 casos de falsificação de documentos, 3 dos quais na província de Gaza e 2 na província de Cabo Delgado. Na província de Gaza, um cidadão tentou tratar bilhete de idade usando uma certidão de nascimento falsa e outros 2 cidadãos tentaram tratar bilhete de idade usando a mesma identidade. Significa que a mesma certidão quiseram usar 2 pessoas e as pessoas foram detidas. Ainda neste mês, 3.000 moçambicanos residentes nas províncias de Maputo, Zambésia e Niassa vão beneficiar da emissão gratuita de BIs. Por outro lado, 9 agentes da Polícia de Fronteira e Fluvial terminaram hoje em Maputo uma formação em técnicas de combate, busca e salvamento. Com a capacitação, o pessoal está habilitado para fazer intervenções nos rios ou no mar. Esta demonstração revela as habilidades adquiridas por este grupo de agentes provenientes da Polícia de Fronteira e Fluvial, que durante 45 dias estiveram em formação sobre técnicas de natação, busca e salvamento e operações com barcos.
Neste grupo estão estas duas mulheres, a Juliana Timóteo e Rosa Bila. Juliana diz que aderiu à formação porque sempre gostou de desafios. Sendo mulher, como é que foi encarar o desafio? Muito bom, eu acho que é muito bom. Encorajar também as outras colegas que se calhar não têm coragem, que é só mais um treinamento só. Não é grande coisa de a pessoa ficar assustada. Já Rosa diz que foi incentivada e garante não estar arrependida. Ela aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem para os que não acreditam nas capacidades da mulher. Não é por acaso que existe a emancipação por igual, porque viram que a mulher também é capaz de fazer o que o homem pode fazer. Por isso que eu sou capaz de salvar alguém. Depois da apresentação, juntamente com os seus colegas, elas receberam os certificados. Na ocasião, os comandantes da Polícia Lacustre e Fluvial e da Polícia de Fronteira reiteraram a importância da existência de agentes formados na área para o país. Isto é uma formação gradual, com muita precisão e com muita mestria. Por isso, devagar chegaremos ao longe. Consubstancia em si mesma o cumprimento de importantes objetivos preconizados pelo Governo no âmbito da sua política de defesa e segurança. Ainda no evento que aconteceu na Ponte Cais do Rio Matola, houve espaço para demonstração de mergulho e visita a embarcações da Polícia Marítima. Oficiais da polícia e magistrados estão a ser capacitados na Beira em matérias ligadas à proteção da criança contra o abuso sexual, violência doméstica e casamentos prematuros. Arrancou hoje, com duração de 2 dias, na cidade da Beira, a capacitação de oficiais da polícia, entre eles comandantes distritais das esquadras, em matérias de proteção da criança contra o abuso sexual, assim como casamentos prematuros e violência doméstica, com vista a mitigar estes males, tendo em conta que a polícia lida diretamente com as comunidades. O fenômeno de violência doméstica, abuso sexual e maus tratos de menores não devem ser vistos como meros problemas familiares, mas sim como atos criminais que, pela sua natureza, devem merecer atenção especial, pois ocorrem no seio familiar, o núcleo fundamental e determinante para o processo de educação da sociedade. Pretende-se assim melhorar a ação policial em casos de violência doméstica e abuso sexual, que várias vezes terminam em acordos entre os infratores e os progenitores em detrimento dos direitos das vítimas. Outro sim, a falta de profissionalismo dos agentes intervenientes nos casos em apreço, ou mesmo o desconhecimento dos mecanismos e procedimentos também levam a desfechos pouco aceitáveis. Dados oficiais indicam que a violência contra crianças no país continuam preocupantes. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados cerca de 5.000 casos, um número acima do registrado em igual período do ano passado. Vamos agora olhar as notícias internacionais. O antigo jogador de futebol George Weah lidera a corrida pela presidência da Libéria, segundo os primeiros resultados processados em 11 dos 15 condados daquele país. O presidente do Conselho da Comissão Nacional de Eleições da Libéria, Jerônimo Corcoia, anunciou nesta quinta-feira os resultados preliminares das eleições presidenciais de 10 de outubro. Em 11 dos 15 condados, o antigo jogador de futebol George Weah lidera a corrida pela presidência do país, tendo vencido a concorrência do vice-presidente e favorito Joseph Boakai. Os resultados serão oficiais apenas no dia 25, data em que o colégio eleitoral deverá declarar o vencedor ou o segundo turno. Em caso de segundo turno, os 2 candidatos com mais votos dentre os 20 concorrentes avançarão para a eleição no dia 8 de novembro, caso nenhum deles consiga uma maioria absoluta. As eleições escolhem o sucessor de Ellen Johnson, primeira mulher eleita para chefiar um país no continente africano. É a primeira vez em 70 anos que a Libéria terá um novo chefe de Estado, sucedendo outros pacificamente. Além de eleições presidenciais, os liberianos votaram para renovar os 73 assentos parlamentares. A Cruz Vermelha pretende enviar para Madagascar um centro de tratamento da peste que já causou mais de 50 mortes e deixou 550 pessoas infectadas naquele país. A
Há mais de 2 meses que Madagascar está em pânico devido ao surto de uma praga causada por ratos infectados. A doença, que também pode ser transmitida de pessoa a pessoa através de tosse ou saliva, já provocou 57 mortes e 550 pessoas estão infectadas. Esta sexta-feira, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho prometeram pela primeira vez enviar um centro de tratamento da doença, numa altura em que as farmácias de Antananarivo registram escassez de máscaras de proteção e antibióticos. O centro de tratamento vai dispor de 50 camas e uma equipa médica com capacidade de isolar os doentes, o que permitirá reforçar significativamente a resposta à peste, capaz de matar em menos de 24 horas, quando não for tratada. Segundo a OMS, anualmente Madagascar tem sido assolado por pragas e, desta vez, as áreas urbanas foram os epicentros da epidemia. Os Estados Unidos da América anunciaram nesta quinta-feira a saída da Unesco, arrolando, dentre outras causas, o permanente preconceito contra Israel. Logo em seguida, Israel também anunciou que vai sair da organização. Os Estados Unidos da América anunciaram esta quinta-feira a saída da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Em causa está a preocupação dos Estados Unidos com o aumento das dívidas na Unesco, a necessidade de reformas fundamentais na organização e o permanente preconceito anti-Israel. Na sequência, o governo de Israel saudou a saída dos Estados Unidos da organização e anunciou que também vai sair da Unesco. Israel justifica-se defendendo que a Unesco transformou-se num teatro absurdo, onde se deforma a história em vez de a preservar. Nos últimos anos, a organização aprovou várias resoluções muito criticadas por Israel, nomeadamente textos que omitem a vinculação judaica à denominada Esplanada das Mesquitas de Jerusalém. Além disso, em julho passado, a cidade velha de Hebron, na Palestina, foi incluída entre os 21 novos sítios da lista do Património Mundial, decisão que levou Israel a anunciar que iria retirar $1 milhão na sua contribuição às Nações Unidas. Quanto à saída dos Estados Unidos, a Unesco já reagiu, lamentando profundamente a decisão norte-americana de se retirar da organização. O país continua como Estado-membro da Unesco até 31 de dezembro do próximo ano, a altura em que a decisão produzirá efeito. Uma pausa no Jornal da Noite, mas antes acompanha a previsão do estado do tempo para as principais cidades do país. Começamos com a Zona Sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 18. Xai-Xai com 25 de máxima, 19 de mínima. Inhambane com 27 de máxima, 15 de mínima. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 16. Quelimane poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 18. Tete com 33 graus de máxima, 22 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 20. Pemba poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 22. E por fim, Lixinga, a cidade mais fresca do país, com 26 graus de máxima e 17 de mínima. Até já. Vem aí a segunda edição do Fórum Mocefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Estarão em debate os seguintes temas. Dia 22, o capital humano e a economia do conhecimento. O conhecimento como acelerador da igualdade de género. Dia 23, economia do ambiente e desenvolvimento sustentável. Conhecimento e competitividade na indústria, economia digital e os desafios do conhecimento, reformas económicas como indutor de crescimento. Dia 24, a inclusão social como alavanca para o desenvolvimento sustentável, justiça, reformas e desenvolvimento económico, o papel dos grandes projetos na promoção do conteúdo local, as instituições como pilar de desenvolvimento. Inscreva-se em
www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. About 4:45 a.m. and it's just getting light out. It's best to go out early because you have a great chance of seeing lion. Elephants are still out in the open. All the birds are active. But the very best thing about early morning is the light. See, when the sun comes up, it's going to be absolutely gorgeous. I was lucky. I grew up in Africa. My parents were in wildlife conservation. Fell in love with wildlife and wild places and the African bush. And in my lifetime, a lot of that's disappeared. The population of humans has doubled and then doubled again. And so much of the wilderness that was Africa is gone. And that's something that Gorongosa really sort of brings back for me. There's a feeling of wild Africa. Elephants. Okay, we got Ellies. This is nice. Oh, there are those little babies. You see that? It's nice to observe elephants from a distance here because, you know, the elephants are quite aggressive. There was about 4,000 elephants in the greater Gorongosa area. And during the civil conflict, those numbers were reduced to about 400. And the elephants that survived through that, they don't like us very well. So I think the thing is now we just have to kind of sit here a bit. I'm gonna get my camera out. And we just like tell them, look, we're not bothering you. And we're just gonna hang out with you. But I don't want her to come chasing, and that's what she's about to do. God darn it. She's coming. No. Stop it. They need to stop chasing us. Like, we don't want them to chase us. I don't want to run away from her. But at the same time, I don't want to get crushed. And we can't have them, you know, constantly threatening us like that. So we'll drive away while they're nice and calm. Os elefantes ainda têm traumas psíquicos causados anteriormente. Mas por toda a Gorongosa há sinais de cura. Gorongosa has tremendous pressures from all sides, but
The thing is, right here, where we are right now, in the core of the park, things are looking pretty good. I mean, you can look out across this floodplain and see tremendous herds of animals. I mean, this place is actually doing really, really well. Acredito que esta iniciativa vai se tornar num espaço de convergência. Um espaço em que a nação se aceita na sua diversidade, escutando uns aos outros, procurando criar consensos e contribuir para um ideal em que todos os moçambicanos sintam que têm espaço de pertença. Várias das conferências que se realizam no país falam em nome dos trabalhadores, em nome dos camponeses, em nome das mulheres, em nome dos jovens. Mas nós vemos muito poucas caras desses grupos representados para falarem em seu próprio nome, com a sua própria voz, exprimindo as suas próprias aspirações. Espero que este fórum saiba trazer essas caras e essas vozes. É um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Notícias no Jornal da Noite e desta vez vamos olhar o desporto, onde Abel Xavier diz que há problemas internos na Federação Moçambicana de Futebol que condicionam o melhoramento da prestação dos Mambas. O selecionador nacional reitera que para se exigir resultados é preciso criar condições para os jogadores. Moçambique ainda estava no calor das celebrações da vitória por 1-0 diante do Cabo Verde, no jogo amigável inserido na data FIFA, quando o técnico da seleção nacional voltou a lançar críticas aos gestores do futebol moçambicano. Em declarações à STV, durante o voo de regresso a Maputo, Abel Xavier reconheceu satisfação pelo resultado, mas o selecionador nacional chama mais uma vez a atenção aos moçambicanos e diz que os resultados dependem de investimento nos jogadores. Todos nós queremos mais e melhor e quando se fala em pedir resultados, nós também queremos condições para ter estes mesmos resultados. A seleção e o quadro das seleções têm que fazer a sua parte, a federação tem que fazer a sua parte e nós, treinadores e também jogadores, temos que fazer a nossa parte. E quando os decisores do futebol não fazem a sua parte, reclama Xavier, os resultados são derrotas, cuja responsabilidade é somente atirada à equipa técnica. As vitórias normalmente são repartidas por todos e as derrotas são focalizadas a determinadas pessoas. E, portanto, nós temos de ter consciência que neste caminho e neste projeto onde estamos inseridos, há coisas extremamente importantes que devem estar totalmente asseguradas. E internamente, e ao nível da Federação Moçambicana de Futebol, é onde estão, segundo o selecionador nacional, os problemas que condicionam o desenvolvimento do desporto rei. No quadro da seleção e no quadro da Federação estão reconhecidos problemas internos, e são estes problemas que eu quero efetivamente que sejam melhorados. Desde as vésperas do jogo diante do Cabo Verde, que o técnico reclama a criação de condições de trabalho para os jogadores da seleção nacional. O Ferroviário da Beira quer vencer domingo o Teste África de Chimoio, em jogo da 20ª jornada do Moçambola Zap 2017 e melhorar a sua classificação na prova.
Numa época em que teve uma prestação aquém das expectativas nas provas internas, o Ferroviário da Beira aposta agora na melhoria da sua classificação no Moçambola Zap 2017, prova na qual ocupa a 8ª posição quando faltam 2 jornadas por disputar. Este domingo, os locomotivas fazem sala ao Teste África de Chimoio, num jogo em que somente a vitória interessa. Acredito que em casa mandamos nós e vamos fazer o nosso futebol e quiçá ganhar, né? Tenho a plena certeza que vamos conseguir gerir e tirar os 3 pontos e ver onde nós vamos estar. Jogar para poder manter nossa dignidade. Na primeira volta, o Teste África de Chimoio venceu o Ferroviário da Beira por 2-1. A jogar em casa, o conjunto de Rogério Gonçalves irá procurar assumir as rédeas do jogo e alcançar a sua 10ª vitória na edição 2017 do Campeonato Nacional de Futebol, o Moçambola Zap. O Jornal da Noite fica por aqui, mas o Noite Informativa está à porta com Ana Maria Albino. Somos todos Moçambique STV 15 anos. Boa noite e obrigada pela audiência.